Cowboys solitários laçando cavalos e bois, carruagens fugindo de bandidos, manadas de bisões que faziam a terra tremer quando estouravam, agricultores tirando sustento de terras hostis e tiros para todo lado. Essas são algumas das características do Velho Oeste que são retratadas em filmes e em matérias sobre a época. Foi de lá que surgiram os cowboys, o vaqueiro, o rodeio, as criações de gado como conhecemos hoje, entre muitas outras coisas. É uma das origens das culturas rurais que temos até hoje em vários países como o Brasil. Claro, em tempos bem diferentes. Mas será que tudo isso que a mídia retrata sobre o Velho Oeste é verdade mesmo? Como será que era viver naquele tempo? Nós vamos descobrir tudo isso agora, com fotos e relatos reais sobre a época. Afinal, muitas coisas são bem diferentes do que você pensa. É realmente impressionante. Então, se você gosta do mundo agro e rural, já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Qualquer pessoa que já assistiu um filme de faroeste tem certa impressão do quão selvagem era a vida no Velho Oeste. Trens eram comumente assaltados, o gado dos vaqueiros era frequentemente roubado e o xerife era geralmente um preguiçoso com pouco interesse em fazer cumprir a pouca lei que existia. Bom, pelo menos essa é a opinião dos cineastas. Mas o que os historiadores realmente têm a dizer sobre a vida no Velho Oeste? A vida por lá era selvagem, mas bem diferente do que os filmes geralmente retratam. O Velho Oeste abrangia uma vasta área que se entendia desde parte do Texas até a costa oeste dos Estados Unidos. No que diz respeito a um período de tempo, estamos falando sobre a década de 1850 até meados de 1890. É importante ressaltar que grande parte dessa vasta extensão do território americano era meio que uma terra de ninguém, o que significa que não havia muita supervisão federal. Essa falta de um governo centralizado é parcialmente responsável por nossa imaginação coletiva do Velho Oeste como um lugar turbulento e violento para se viver. A conquista do Oeste tem personagens emblemáticos. Os primeiros a se embrenharem na terra desconhecida foram os caçadores de peles. Já o cowboy, a figura mítica da região, na essência é um perito em manejar gado e cavalos. Os espanhóis trouxeram bovinos ao Golfo do México no século XVII. Com as guerras e o fechamento das missões, no século XIX os rebanhos voltaram ao estado selvagem. Os americanos, atraídos pelo cultivo de algodão, viram a oportunidade de domesticar e explorar os longhorns, ou chifres longos, como faziam os vaqueiros. Havia também os mustangs, cavalos em estado selvagem, pouco maiores que um pônei, mais resistentes que as raças europeias e com um instinto apurado para conter o gado. Mas levar rebanhos do Texas até os consumidores do leste exigia cruzar territórios indígenas, o que era ilegal, ou florestas cheias de ladrões e soldados desertores. As viagens irritavam também os colonos, porque o gado danificava plantações e transmitia doenças. O comerciante Joseph McCoy foi um dos que pensaram na solução para o problema. Em 1867, ergueu galpões de madeira para abrigar os rebanhos, transformando Abilene, no Kansas, em entreposto comercial ao lado de uma ferrovia. Faltava levar o gado até o que viria a ser chamado de Cowtown. A travessia rendeu grande fama aos cowboys, que chegaram a somar mais de 40 mil homens, segundo os cálculos. Outro grande evento eram os roundups, quando os rebanhos de vários criadores eram marcados a ferro quente. Tais eventos atraíam muitos cowboys e são a mais provável origem dos rodeios. Nessa época, empresários perceberam o potencial de industrialização da carne do gado do Oeste, adotaram criações sedentárias e cruzaram raças para melhorar a qualidade do produto. Os cowboys passaram a se ocupar mais da rotina dos ranchos. Em oposição aos cowboys, havia os agricultores. A área cultivável dos Estados Unidos ia da costa leste ao vale dos rios Mississippi e Missouri, além de uma faixa de terra do litoral até a Serra Nevada, no oeste. Entre essas duas regiões, com a cadeia das montanhas rochosas no meio, existiam as grandes planícies, terra difícil de cultivar sem irrigação. Quanto mais fazendeiros, mais graves eram os conflitos com os criadores de gado. Cercar as plantações era difícil pela escassez de madeira e pedras. Até que Joseph Glinden patenteou um produto que conhecemos muito bem hoje em dia, nada mais nada menos que o arame farpado, em 1873. Produzindo em série tinha preço acessível, em menos de uma década espalhou-se pelo oeste. Afinal, o arame farpado foi decisivo para o avanço dos colonos. Só então foi possível plantar com certo grau de economia e alguma certeza de não ter as colheitas comidas pelo gado solto no campo. Mas isso nem se compara com a questão dos índios. Eles foram os grandes prejudicados pela
pela marcha para o oeste. No início do século XIX, tribos do leste e meio-oeste, como os Sioux, foram empurrados para as planícies. Algumas outras foram realocadas em uma reserva onde é hoje o estado do Oklahoma. Apaches e navarros que habitavam o sudoeste tiveram de lutar muito para ficar por lá. Os índios se adaptaram à vida nas planícies caçando bisões, abundantes no oeste. Tinham destreza com cavalos e aprenderam a manejar com habilidade armas de fogo. No final da Guerra de Secessão, o Exército Federal foi encarregado de garantir a segurança de colonos e cowboys, além de proteger a construção das ferrovias. Fortes militares foram erguidos e vários originaram cidades. Como mineiros, colonos, cowboys e os trens cruzavam as áreas indígenas sem cerimônia, os índios atacavam ou roubavam bois e cavalos, mas a resposta dos militares foi violenta. De modo geral, as cidades do Velho Oeste eram pequenas e contavam com poucos habitantes. Além do setor de comércio e serviços, eles viviam de exploração do ouro e de atividades que foram sendo desenvolvidas gradativamente. Em períodos de paz, tudo era muito organizado. Os lendários cowboys do faroeste, como eu disse, eram os homens responsáveis pela criação do gado e por conduzirem os rebanhos pelo território. No entanto, havia outras profissões cruciais para o desenvolvimento de cada cidade, como os agricultores, um xerife para colocar as coisas em ordem, um prefeito, juiz e os proprietários dos comércios, que vendiam principalmente alimentos, roupas e couro. A função do cowboy era muito importante na época. Para se tornar um, era preciso ser valente, andar a cavalo muito bem, ser forte para suportar a exposição ao sol e o cansaço durante os longos percursos e ter habilidade no uso do laço para domar os animais. Eles costumavam se vestir de calça jeans e camisa e sempre estavam de chapéu e lenço no pescoço, para se protegerem do sol e da poeira. Vale destacar que uma parte das crianças já frequentava a escola para aprender a ler, escrever, fazer contas básicas e conhecer a história da região. As aulas geralmente começavam no mês de outubro e iam até meados de maio, sendo realizadas de segunda-feira a sábado. O ensino das crianças ficava a cargo de mulheres. Quanto aos criminosos, esses geralmente roubavam trens e carruagens que transportavam malotes para os bancos. Como a força de segurança costumava ser precária, recompensas eram frequentemente oferecidas para aqueles que capturassem ou até matassem os bandidos de plantão. Naquela época ainda não existiam carros e as ruas nem eram asfaltadas. Todo o deslocamento era feito usando cavalos. As carroças puxadas pelos animais também eram usadas. Elas carregavam pessoas, alimentos e serviam até como abundância. Foram esses veículos que levavam homens de outras regiões dos Estados Unidos até o Velho Oeste. Lápis, cadernos e lousa eram considerados artigos de luxo naquela época. Os alunos aprendiam ouvindo o que as professoras falavam. Ou seja, a vida no Velho Oeste não era tão caótica como muitos imaginam, mas essa certamente não foi uma época fácil de se viver. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!